Salve, salve, meus amigos e minhas amigas aqui do canal Central do Esporte. Eu sou o Fabrício Lopes e eu chego nesta noite de sexta-feira com muita informação para vocês. Flamengo, Santos, Palmeiras, Atlético Mineiro, tá vendo só? É muita coisa. No Flamengo, nós temos a opinião da imprensa paulista sobre como o Flamengo se comportaria no Campeonato Argentino. Seria campeão? Seria rebaixado? Olha só, vocês não vão acreditar no que o Sormani falou. O Palmeiras tá perdendo milhões jogando na Arena Barueri. Já o Atlético Mineiro apresentou seu novo treinador, o excelente Eduardo Domingues, e prometeu reforços ainda para essa janela. E o Santos emitiu uma nota oficial sobre o primeiro passo para transformar a equipe da Vila Belmiro em SAF. Fica aqui até o final do vídeo porque tem essas e muitas outras informações mais pra gente colocar vocês a par. Vamos fazer o seguinte, enquanto eu rodo a vinhetinha, você vai aí, se inscreve no nosso canal, clica no sininho, ativa a opção todas e dá aquele grito da janela e pede seu vizinho pra se inscrever também. Valeu? Produça, roda a vinheta. Antes de mais nada, você precisa saber que você pode nos encontrar também no Instagram, através do nosso perfil, @YT_Central do Esporte, você encontrará todas as notícias do futebol brasileiro e internacional em tempo real. Portanto, esperamos todos vocês também no Instagram. Guardou? Aquele escorregão te Aquele escorregão me fudeu. 2021 tu bateu na trave no Brasileiro e na Libertadores com o Flamengo. O que deu de errado? O que não deu bom ali? Eu perdi vários jogadores, a maioria dos titulares, para o departamento médico. Eu, quando cheguei no Flamengo, falei para as pessoas, olha só, eu tenho uma experiência seguinte, quem muito quer, nada tem. Nós estamos em 3 competições, não dá para ganhar as 3. Vamos definir pelo menos 2, vamos nesse caminho aqui, pra gente ganhar essas 2 aqui, porque realmente o nosso grupo era muito bom. Não, o Flamengo é grande, pá, tem que ganhar tudo. Eu falei, os jogadores vão machucar. Na hora do vamos ver, nós não vamos ter esses jogadores. E foi o que aconteceu. Tanto é que nós fomos na final da Libertadores contra o Palmeiras, eu tinha 4, 5 jogadores saindo do departamento médico com 50% das condições de jogar. E mesmo assim nós estávamos melhores do que eles, mas só que infelizmente teve, né? Ela pisar na bola do Andréas. Aquele escorregão te fudeu. Aquele escorregão me fudeu a nação toda, né? Realmente foi um azar muito grande. Depois da péssima campanha e principalmente da péssima gestão de grupo de Jorge Sampaoli, o Atlético Mineiro resolveu inovar e foi na Argentina buscar a revelação dentre os técnicos argentinos. Nos últimos 2 anos, Eduardo Domingues ganhou tudo, praticamente tudo, pelo Estudiantes de La Plata, a equipe que tem como presidente o Juan Verón. Lembra dele? Aquele mesmo que venceu o Cruzeiro numa final de Libertadores há pouco tempo, lá no Mineirão. Pois é, Eduardo Domingues deixou o Estudiantes aos prantos e cheio de homenagens, tanto dos torcedores quanto dos jogadores. E chegou em Belo Horizonte para assumir o Atlético Mineiro. Espia só como foi a apresentação dele e como ele e Paulo Brax estão lidando com a questão dos reforços que ainda podem chegar no Atlético Mineiro. Enquanto tiver a janela aberta, a janela internacional e a janela doméstica, que vai até o final de março, há possibilidades de saídas ou saída e entradas ou entrada. Tá? Então, enquanto estiver aberto, há a possibilidade, sei que vocês perguntam isso bastante para mim, então enquanto tiver essa possibilidade de registro, a gente continua trabalhando dentro da nossa janela, ok? Thomas Pérez é um atleta que a gente prospectou em Portugal com um desempenho que nos chamou a atenção já na Argentina, um atleta com uma margem grande de evolução,
um volante, um primeiro volante que encaixa no perfil nosso do clube e que tem um contrato de empréstimo até o final do ano com opção de compra junto ao Porto, onde ele estava. Trato de tener un equilibrio, reflejándome en varios jugadores que han jugado en esa posición, algunos de los que nombraste recién. Miro mucho, trato de aprender siempre y buscar un equilibrio entre lo que demanda la posición, que una parte es defender, recuperar la pelota y después tratar de distribuir bien el balón. Conversé con Tommy antes de venir, también con otros jugadores, como dije recién. Me contó un poco de lo que se vive acá, con la pasión que se vive, la exigencia que hay en este club, todo lo que demanda y sin duda me motivó para venir a vivir este desafío. Desde que empezamos a hablar con Paulo, empezamos a hablar de posibilidades, solamente posibilidades, de cuando estemos acá podamos ver al equipo en vivo, no solamente por videos, lo que nosotros percibimos y sentimos, si hace falta o no agregar a algún jugador o alguna cualidad específica. Estamos hablando con Paulo, no nos queremos apresurar, la ventana sigue abierta, entonces también queremos ver en acción en un partido para ver cómo se resuelve un partido que tenemos enfrente definitorio, que nos puede posicionar en una final. Entonces es un partido que nos va a dar muchísimo a nuestra vista como entrenadores para continuar hablando con Paulo y las posibilidades que se pueda tener. Bora falar do Corinthians? O Timão está prestes a oficializar a contratação de mais um atleta, Jesse Lindgaard, que eu falei hoje mais cedo com vocês, lembram? Pois é, a Miriane acabou de me contar que as bases salariais envolvem valores na casa de R$600 mil mensais para o jogador que já foi companheiro de Memphis Depay no Manchester United. Aliás, o Corinthians busca um parceiro que arque com a maior parte dos vencimentos dos custos mensais de Memphis Depay após a Copa do Mundo. Inclusive, uma empresa manifestou disposição para integrar o projeto de permanência do atacante holandês. A cúpula alvinegra entende que a renovação do jogador é fundamental, não apenas por ser uma referência técnica e liderança dentro do grupo, mas também pela estratégia de buscar novas marcas comerciais. E aí, torcedor do Timão, fiel torcedor do Corinthians, vale a pena despejar essa grana toda no parceiro do Memphis e no Memphis Depay? Coloca aqui nos comentários. Aqui no Brasil, especificamente na Copa do Brasil, a gente costuma brincar que nas oitavas ou na semifinal vai rolar um Flamengo e Atlético Paranaense. Na Champions League, de um jeito ou de outro, Manchester City e Real Madrid sempre vão se encontrar. Hoje, nós tivemos o sorteio dos jogos das oitavas de final da Champions League e os jogos ficaram definidos da seguinte maneira: Paris Saint-Germain enfrentará o Chelsea, já o Galatasaray enfrentará o Liverpool. O Real, como eu acabei de falar agora, pega o Manchester City e a Atalanta vai enfrentar o Bayern de Munique. O Newcastle pega o Barcelona, o Atlético de Madrid o Tottenham. O Bodø/Glimt pega o Sporting de Portugal e o Bayer Leverkusen enfrenta o Arsenal. Quais são as suas apostas para esses jogos das oitavas de final da Champions League? Coloca aqui nos comentários. Vinícius, vai bailar? Comentem. Bora agora lá para os lados de Santos.
mais especificamente na Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo. O Santos emitiu uma nota sobre o primeiro passo da transformação da equipe em uma SAF. Aspas para a nota da equipe santista. O Santos Futebol Clube e a SDC Esportes LLC, uma plataforma de investimentos global focada no desenvolvimento de longo prazo de clubes, informam que celebraram um acordo que concede exclusividade para o início de conversas sobre um possível investimento da SDC Esportes LLC em uma sociedade anônima do futebol, a famosa SAF, que poderá vir a ser constituída pelo clube. O acordo estabelece tratativas não vinculantes e permitirá uma análise aprofundada de aspectos estratégicos, financeiros e operacionais entre as partes, ao mesmo tempo em que preserva a autonomia integral de ambas quanto à eventual formalização de um investimento definitivo na possível SAF do Santos Futebol Clube. O objetivo dessas tratativas busca fortalecer a operação do clube como um todo, melhorar sua performance competitiva, impulsionar sua marca, aprimorar seu posicionamento de mercado e acelerar o desenvolvimento das áreas de futebol profissional e de base. O Santos Futebol Clube e a SDC Esportes LLC contam, respectivamente, com a XP Investimentos e o Rothschild & Co. como seus assessores financeiros da possível transação. E você, torcedor santista, aliás, e vocês, torcedores de todo o Brasil, ainda acham que a SAF é prejudicial aos clubes ou, bem gerida, ela pode ser a salvação dos clubes brasileiros? Qual é a sua opinião sincera sobre a SAF no futebol brasileiro? Coloca aqui nos comentários. Há no futebol brasileiro sempre uma grande gozação, zoeira com os torcedores do Flamengo por causa da falta de um estádio próprio para chamar de seu. Mesmo depois da compra do terreno do gasômetro, a torcida rubro-negra ainda vê vários torcedores adversários debocharem da falta da casa do Mengão. Acontece que há clubes que têm casa, mas não conseguem jogar no seu território, porque a parceria que foi realizada entre clube e construtora faz com que, em muitas oportunidades, o clube não tenha onde jogar. Não à toa, a Allianz Parque Arena do Palmeiras é apelidada por torcedores não palmeirenses como Arena Sandy Júnior, porque ali numa semifinal de Libertadores, o Palmeiras não pôde atuar, tendo que jogar em Barueri por causa do show da dupla sertaneja Filha de Chitãozinho e Chororó. E agora, o Palmeiras tem registrado prejuízo nos jogos como mandante na Arena Barueri. O Verdão, que venceu o Fluminense, teve prejuízo de R$ 37.470,02, mesmo com uma renda de R$ 353.328,50 e público de apenas 10.329 torcedores. Foi a terceira vez em 2026 que o clube ficou no vermelho como mandante. Em 7 partidas na temporada, quase metade delas terminou com saldo negativo. As outras ocorreram contra Mirassol pelo Paulistão e diante do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Leila Pereira, presidente do clube palmeirense, já deu declarações dizendo que a torcida do Palmeiras tem que ir aonde o Palmeiras estiver. Mas no clássico contra o Fluminense, pouco mais de 10 mil torcedores compareceram na Arena Barueri, o que levou a equipe palestrina, que tem casa ou não tem, a ter um prejuízo milionário. Afinal de contas, o Palmeiras tem ou não tem casa para jogar? Coloquem aqui nos comentários a sua opinião. Como todo mundo sabe, o Flamengo foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana. E esse vice-campeonato, diante da equipe do Lanús, tem rendido muitos memes nas redes sociais. Hoje eu recebi várias mensagens de torcedores rubro-negros com um vídeo do jornalista Fábio Sormani, santista declarado,
sobre o Flamengo jogando o Campeonato Argentino. Segundo Sormani, o Flamengo seria rebaixado no Hermanão, uma vez que, segundo ele, não pode ver um time argentino que o Flamengo logo cai. Sormani talvez tenha se esquecido que na Libertadores de 2025 passamos por Estudiantes e por Racing e nos sagramos campeões em cima do Palmeiras, uma equipe paulista. Vocês concordam com as declarações de Sormani? Vamos fazer o seguinte, espie aí vocês as declarações do jornalista paulista e me diga o que vocês pensam sobre isso. O Flamengo, se disputasse o campeonato argentino, seria rebaixado, porque ele não pode ver um time argentino pela frente. O Flamengo só conseguiu uma vez triunfar diante de time argentino. Foi na final da Libertadores de 2019. O resto, ele é saco de pancada. E olhe lá, hein, aquele campeonato. O Lanús é um São Caetano. Ele é um Nova Iguaçu. Eu acho que não chega a ser um São Caetano. É o Nova Iguaçu da Argentina. Os caras perderam lá e aqui. Repito, hein, se o Flamengo disputasse o campeonato argentino, ele seria rebaixado. Ele não pode ver um time argentino pela frente, que ele se caga todo. É uma coisa impressionante. Eliminou o Estudiantes na semifinal, mas com gol impedido. Sabe qual é o problema do Flamengo? É o piloto automático, cara. Os caras acham que a qualquer hora vão resolver a parada. Aí você pega um time de mediano pra baixo, que o Lanús deve estar no quarto escalão do futebol argentino, sem desrespeito nenhum. Viu só? Eu falei pra vocês que eu tinha muita coisa pra gente conversar aqui. Tava certo ou tava errado? Coloquem aqui nos comentários. Gente, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, falar pro seu vizinho da existência do Central do Esporte pra chamar todo mundo pro canal continuar crescendo. Beleza? Tenha um bom final de semana, com juízo, com muito juízo. Final de semana tem jogo. O Flamengo joga na segunda. Palmeiras, Corinthians, jogam todos no final de semana. Nós vamos ficar de olho para reportar a vocês tudo que está acontecendo no Campeonato Mineiro, Paulista, Carioca, no Campeonato Gaúcho, no Campeonato de Santa Catarina. Nós vamos falar sobre tudo com vocês. Então se inscrevam para não perder absolutamente nada. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Tenham um excelente fim de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.